Esse é o bom momento. Então, bom dia e boa tarde para todo mundo, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está aqui mais uma vez nesse fórum para falar de saúde, sobretudo, né? Para entender melhor, talvez ter mais consciência de como nós funcionamos, como nós existimos como seres humanos, como é que a gente se inclina, né? Através do nosso cuidado para um estado mais saudável, um estado mais natural. Nada disso é poesia, né? Tudo isso é poético também, mas tudo isso é extremamente concreto em termos da nossa saúde pessoal, né? A gente vive um momento no mundo que a nossa saúde está muito impactada por tudo que anda acontecendo, né? Então, quando a gente senta com pessoas, como a gente vai sentar hoje também com a Paula, né? De alguma maneira, a nossa expectativa do nosso núcleo é sempre que essas conversas possam enriquecer, né, para nós, público geral, né, para todas as pessoas aqui, não só profissionais de saúde, né, ao nosso entendimento, nossa consciência sobre saúde, sobre paz de espírito, sobre felicidade, sobre plenitude, né, sobre as leis naturais que regem a nossa existência humana, né, as leis biológicas, as leis misteriosas, né. Então, tudo isso, de alguma maneira, acaba fazendo parte das conversas que a gente vai tendo ao longo do tempo. Estou vendo aqui minha amiga Madalena com o Gustavo, estou muito feliz de ver vocês. Bem-vindos. Faz tempo, né, Madá? Então, super bem-vinda. Então, eu vou apresentar para vocês a doutora Paula, tá? Então, a doutora Paula da Ostela, ela é médica com especialidade em radiologia e diagnóstico por imagem, com foco em ultrassonografia geral pela Faculdade de Medicina da USP, no HC. É pós-graduada em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês, graduada no Institute for Functional Medicine. Atualmente faz parte do grupo docente do curso Diplomado Internacional em Endocannabinologia pela Universidade do México. É fundadora da plataforma digital Sativa Global Education, com foco em educação médica em endocannabinologia. Faz parte do corpo clínico do núcleo de cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês. Sim, nós temos um núcleo desses no Sírio-Libanês, né? É membro do The International Cannabinoid Research Society, é membro da International Association for Cannabis as Medicine, e é membro e cofundadora da Sociedade Latino-Americana Interdisciplinária de Cannabinologia. Então, Paula, super bem-vinda, estou super feliz que você topou de conversar com a gente e estamos com você te acompanhando. Obrigado. Eu que agradeço, Plínio, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente estava abrindo, né, a sala falando da importância desse conhecimento, principalmente para quem trabalha com pacientes com doenças crônicas, mas um conhecimento muito importante para o médico, né, que está gerindo aí o tratamento e precisa desse conhecimento. E normalmente a gente fala sobre os efeitos terapêuticos da cannabis, e hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre outras formas de modulação desse sistema, o que pode atrapalhar muitas vezes o funcionamento do sistema endocannabinoide, e como nós não tivemos esse conhecimento na faculdade, né, na área da biologia e da ciência, eu acho importante trazer um pouco sobre o sistema, que é justamente ele que recebe os efeitos farmacológicos da cannabis, mas é um sistema humano que aí dirige, né, ou interatua com vários outros sistemas do corpo. Então, para mim, essa, né, na verdade, é o mais importante a gente entender sobre o sistema do que do próprio produto ou do medicamento. Medicamento é uma das formas, mas o sistema, sim, ele tem uma importância ímpar na nossa saúde e na nossa doença. Então, eu vou começar. Todos estão vendo minha tela? Perfeito. Bom, já fui apresentada, né? O meu conflito de interesse o Plínio já declarou aqui. Eu sou fundadora de uma plataforma de educação médica, faço parte aí das maiores sociedades internacionais e nacionais aqui do Brasil, trabalho no Sírio, no núcleo de cannabis medicinal do hospital, e acompanho pacientes desde 2014.
Então, assim, só para a gente falar um pouquinho e fazer uma introdução sobre o sistema endocannabinoide, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esse sistema, mas um dos primeiros animais que foi detectado algum sistema endocannabinoide foi a hidra. Ela é um animal bastante rudimentar, né? É, tem mais de 360 mil anos, se eu não me engano. A gente já vai ver isso, já falo isso no próximo slide, a data precisa. Mas ela é um animal onde foi detectado um receptor, um ligante, uma enzima de degradação, e a hipótese é que o sistema endocannabinoide nesse animal era responsável pelo controle da sua fome. Não, a gente está falando de 540 milhões de anos, na verdade. Então, na verdade, é um sistema bastante antigo, onde ele está presente em praticamente aí uma cadeia inteira da nossa evolução, né? Como no mundo animal, e os mamíferos é que possuem um sistema endocannabinoide mais complexo de todos. E ele vai estar relacionado aí com uma pletora de processos fisiológicos, cognitivos, incluindo a fertilidade, a gestação, o desenvolvimento pré e pós-natal, e ele medeia vários, tanto efeitos farmacológicos da cannabis, mas outras situações biológicas extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Então, o controle do balanço energético, o consumo de energia, o transporte de nutrientes, de uma forma geral, o nosso metabolismo. Ele atua em várias atividades do sistema imunológico. Um dos principais funções do sistema endocannabinoide é a manutenção da homeostase. Ele é um sistema regulatório do organismo. Ele está envolvido na nossa resposta inflamatória, a emoção, o estresse, a neurogênese, na dor, no humor, na memória. Enfim, na verdade, se eu fosse ficar citando aí todas as atividades do sistema endocannabinoide, eu teria que ter uma aula só para isso, porque ele realmente influencia em diversos aspectos da nossa biologia, por isso que eu considero ele talvez um dos assuntos principais, e é, assim, uma lástima que a gente não tenha esse conhecimento dentro da nossa faculdade. A gente fala isso muito, o sistema, né, está muito relacionado ao cérebro, a sua atuação no cérebro. Muita gente veio conhecer, né, esse sistema através da sua ação, por exemplo, nas epilepsias refratárias. Então, a gente sabe bastante de como ele funciona e como ele regula, muitas vezes, o desequilíbrio do sistema nervoso central. Mas eu quis trazer aqui só um a mais para que vocês também pudessem ter uma visão geral de que a atuação desse sistema ela é tão 180 ou 360, está em todos os lugares do nosso organismo, que a gente também pode relacionar a síntese de proteínas, de glicogênio, deposição de gordura, ou seja, relacionado ao anabolismo, e sem esquecer que realmente, assim, em termos de neurogênese, plasticidade cerebral, reparo de circuitos, ele está extremamente envolvido. Então, é um sistema que participa de muitas funções fisiológicas. Para quem nunca ouviu falar, nós estamos falando de uma classe de receptores, que são os receptores endocannabinoides, que estão relacionados a uma família conhecida como proteína G, é uma superfamília. Ela é a maior família de receptores que nós temos no cérebro hoje, e nós temos mais receptores canabinoides do tipo 1 do que todos os outros somados no cérebro. Então, isso nos conta a sua importância majoritária realmente no equilíbrio e na homeostase do sistema nervoso central. Basicamente, a gente encontra receptores para o sistema endocannabinoide em todas as células do nosso corpo, e eles são chamados de CB1 e CB2. E os nossos endocannabinoides principais, ou seja, são, né, os canabinoides que nós produzimos, e alguns deles, inclusive, mimetizam, por exemplo, alguns fitocannabinoides, que são os derivados da cannabis. Nós estamos falando da anandamida e do 2-AG, o 2-araquidonoilglicerol. A anandamida é o composto que se assemelha às atividades, por exemplo, do tetraidrocannabinol, do THC, do fitocannabinoide, talvez mais estudado da planta da cannabis. Mas o nosso sistema endocannabinoide não para por aí. Talvez essa seja, né, essa aqui seja a explicação mais sucinta sobre ele, mas nós sabemos que existem outros endocannabinoides, inclusive aqui destacados na tela, como a PEA, palmitoil-etalonamina,
e a OEA, oleoetalonamina. Por que eles são importantes? Porque nós podemos prescrever essas substâncias em farmácias de manipulação, nós podemos comprar essas substâncias hoje na forma de vitaminas, suplementos alimentares, e elas também ajudam a modular o sistema endocannabinoide. Aqui eu trouxe uma visão um pouco mais ampliada do que significa, né, o sistema e seus, vamos lá, seus anexos, porque o sistema endocannabinoide hoje, ele extrapola o conceito do receptor CB1, CB2, anandamida 2-AG, para um sistema endocannabinoide expandido, onde existe a participação de outros sistemas do nosso corpo que interagem com o sistema endocannabinoide. Aqui eu não vou entrar em detalhes, não é para isso, mas é para vocês terem uma ideia de que ele é muito mais complexo do que apenas quatro, né, ou dois receptores e duas moléculas. Na verdade, ele atua aí numa rede gigantesca, auxiliando outros sistemas a funcionarem ou outros sistemas participando das suas funções. E dentro desse conceito do sistema expandido, é muito interessante que a gente também entenda que além do cérebro, ou além do sistema nervoso central, ou além do sistema imunológico, esse sistema atua de forma muito importante, por exemplo, dentro do sistema gastrointestinal. Então, nós temos aí do sistema cardiovascular, onde tiver também neurônios, e a gente sabe que o sistema nervoso entérico, né, tem uma rede gigantesca aí de neurônios, a gente tem um sistema endocannabinoide presente. Então, ele participa não só dessa regulação em relação à comunicação, mas também em relação ao que acontece no epitélio ou, por exemplo, na barreira intestinal. Então, a gente tem aqui no quadro uma situação que é muito comum nos nossos pacientes, que são pacientes disbióticos, ou seja, eles têm uma alimentação disfuncional, eles tomam diversos medicamentos, e isso tem um impacto gigantesco na função gastrointestinal, e aqui no trabalho ele chama de lipid imbalance, que é a disfunção do sistema endocannabinoide dentro do sistema gastrointestinal, vulnerabilizando, por exemplo, os pacientes a estados de ansiedade, depressão, doenças neurodegenerativas, maior sensibilidade à dor ou doenças inflamatórias intestinais. E quanto que um contrário, um estado eubiótico, né, que ele chama que é um estado onde nós temos uma alimentação saudável, enfim, temos um estilo de vida saudável, porque a gente vai acabar entendendo ao longo dessa aula que, por exemplo, o estresse, ele também influencia no intestino, o estresse não é só mental e não só influencia no nosso sistema imunológico, mas ele também influencia, por exemplo, no nosso contexto intestinal, gastrointestinal, e ele também afeta o sistema endocannabinoide, uma coisa, na verdade, anda junto com a outra. Mas estados eubióticos nos conferem uma melhor absorção, uma melhor imunoestimulação, uma melhor, obviamente, função gastrointestinal, e isso também em relação ao sistema nervoso central, são uma melhora de sinaptogênese, de fatores neurotróficos e do humor. Então, a gente vê aí que realmente a relação intestino-cérebro, ela não é só nervo vago, sistema imunológico, mas ela também se relaciona ao sistema endocannabinoide e estados alterados, né, do sistema endocannabinoide no sistema gastrointestinal, onde os pesquisadores deram, né, até o nome de endocannabinoidome pela associação, né, com a vida, inclusive, que acontece dentro do sistema gastrointestinal, quando você tem um estado alterado, isso aí vulnerabilizando os pacientes para doenças já conhecidas, inclusive, como obesidade e as próprias doenças neurodegenerativas. As principais funções dos endocannabinoides, elas se destacam em relação à memória, à indução do sono, à vocalização no início da vida, ao apetite, à dor, à motilidade intestinal, à hipotensão e modulação da tensão vascular, ao sistema imunológico, à proteção celular, apoptose e reprodução. Então, no início, a gente, né, tinha aquele estigma de que o paciente ou o indivíduo que utilizasse cannabis, ele estaria aí matando seus neurônios por conta de um sintoma, né, muito comum nesses usuários, que é o esquecimento. E ao longo do tempo a gente veio a descobrir que, na verdade, a cannabis não mata neurônios, inclusive ela pode interagir com o sistema endocannabinoide numa idade avançada, nos idosos, aumentando sinapse, melhorando plasticidade cerebral, mas que, na verdade, por conta de uma comunicação retrógrada, existe aí uma interrupção
da passagem ou da condução dos neurotransmissores em uso do THC, por exemplo, e isso vai fazer com que o paciente, naquele momento, fique mais esquecido, mas isso não se relaciona à morte celular, tá? Isso não se relaciona a um comprometimento neuronal. O THC não mata neurônios. Ele pode sim, a gente vai ver isso mais à frente, prejudicar o sistema se for usado de forma crônica e abusiva, mas na forma medicinal, ele tende a ser um componente bem interessante dentro do manejo de pacientes, principalmente da terceira idade. E aí nós temos algumas situações interessantes, chamando atenção aí de novo para alguns endocannabinoides. O endocannabinoide mais estudado hoje chama-se anandamida, novamente é o composto que mais se assemelha ao THC, por exemplo, ou seja, ele atua nos mesmos receptores, tem ações muito semelhantes. Obviamente, quando o paciente usa THC, ele está fazendo um hiperestímulo do sistema, é muito diferente da forma endógena do sistema trabalhar. E aí, mais uma vez, a PEA e a OEA. O que significa esse slide? Nós temos vias de síntese e principalmente de degradação que são semelhantes a esses 3 endocannabinoides. E aí que a gente começa a entender como modular esse sistema sem precisar usar a cannabis, muitas vezes. Porque se nós temos endocannabinoides que competem pela mesma enzima, ao utilizar esses endocannabinoides, eu, por competição e afinidade, posso ter mais anandamida, por exemplo, que é o nosso endocannabinoide aí principal no gerenciamento de múltiplas doenças crônicas. Então, a gente pode começar a fazer uma associação, né, um statement aqui, que na maioria das doenças crônicas, o sistema endocannabinoide está desequilibrado. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide tem como função principal o equilíbrio do nosso corpo. Ele está muito relacionado ao que acontece, à percepção, por exemplo, do nosso organismo, ao que acontece externamente e internamente. Então, na verdade, ele é o sistema que, né, tem como função principal nos deixar sempre numa forma de equilíbrio, de homeostase, né, como a gente chama dentro da ciência. E quando a gente desequilibra ele de forma crônica, ou seja, a gente vai entender como é que a gente faz isso, e é muito normal hoje isso acontecer dentro da nossa vida cotidiana, principalmente aqui no Ocidente, a gente acaba por, vamos lá, desequilibrado de forma crônica, ele vai perdendo a capacidade de manter sua função principal. E se nós perdemos a função principal, que é o equilíbrio, nós estamos agora vulneráveis a diversas doenças crônicas, porque o sistema que nos confere o equilíbrio não trabalha de forma adequada. Várias doenças já foram relacionadas à desregulação da atividade do sistema endocannabinoide. A gente está falando de distúrbios neurodegenerativos, disfunções motoras, transtornos do humor, a psicose, o autismo, retinopatias, disfunções neuroendócrinas, a obesidade, o diabetes e a síndrome metabólica, distúrbios cardiovasculares, gastrointestinais, urogenitais, a sepse, o câncer, a infertilidade, o aborto, o parto prematuro. Então, a gente já sabe que existe realmente uma relação entre a falta de atividade do sistema endocannabinoide e algumas doenças. Já caracterizamos, inclusive, quais são as alterações que o próprio sistema tem durante essas doenças, e sempre vem uma pergunta: será que foi a doença que alterou o sistema endocannabinoide ou foi o sistema endocannabinoide que é alterado, enfim, né, foi uma porta de entrada aí para essas doenças e outras doenças. Ainda nós não temos todas as respostas definitivas, mas a gente sabe que existe uma associação entre o desequilíbrio do sistema endocannabinoide e diversas doenças crônicas. E aí, a gente chega a um ponto em que a gente começa a entender o que é o sistema, né? O sistema endocannabinoide, ele é basicamente um sistema de comunicação. E ele é dependente de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, gorduras. Então, mais uma vez, se a gente começa a fazer a relação entre o que comemos e a própria medicina, num objetivo, né, muito grande hoje que nós temos, né, no controle do colesterol, nessa visão do colesterol como se ele fosse algo maléfico, a gente começa a entender que pode ser que a forma como a gente enxerga a gordura hoje tenha um impacto importante em como o sistema endocannabinoide funciona. Por quê? Porque ele é dependente da gordura, ele é dependente do colesterol.
E nós, né, para que a gente forme, por exemplo, as nossas membranas plasmáticas, nós, que é basicamente formada por colesterol, né, de todas as membranas das nossas células são formadas por moléculas de colesterol, e essas moléculas de colesterol, elas dependem do ômega 3 e do ômega 6, tá? Então, isso dentro da nossa, né, quando o ser humano foi criado na natureza, nós tínhamos dentro da nossa alimentação uma relação ômega 3 ômega 6 muito diferente da que nós temos hoje, que nós comemos hoje. Hoje nós temos muito mais ômega 6 do que ômega 3 na nossa alimentação. E essa alimentação, ela tem um papel fundamental porque nós não produzimos esses ácidos graxos, eles são dependentes da nossa alimentação. É fundamental que a gente coma colesterol, qualquer tipo de gordura, né? Mas principalmente se a gente conseguir manter a relação que a natureza nos deu, que foi mais ou menos 4:1, 5:1, e hoje a nossa relação em relação ao ômega 6, 3 está 16:1, 20:1. O que acontece com isso? Nós temos e nós sabemos que nós precisamos desses ácidos graxos vindo, então, da comida, para que a gente possa produzir endocannabinoides derivados do ômega 3 e endocannabinoides derivados do ômega 6. E isso, de uma forma geral, na natureza sempre existiu um balanço e a gente tinha uma relação muito mais saudável com esses ômegas, só que hoje, devido à nossa alimentação muito disfuncional e essa desproporção entre o ômega 6 e o ômega 3, estão desviando rotas de endocannabinoides, de produção de endocannabinoides para rotas inflamatórias. Então, olha que interessante, hoje nós temos uma relação, né, que nunca foi feita antes em relação à alimentação e sinapse. Então, a nossa alimentação sendo precursora de neurotransmissores, então, que são os endocannabinoides, eles são neurotransmissores, e mais ainda, nós já tínhamos a relação da alimentação com processos inflamatórios, mas agora a gente consegue localizar aonde está o desvio dessas vias inflamatórias. Então, o que a gente está vendo aqui na tela? A gente está vendo a comida, né, como fonte matéria-prima dos endocannabinoides derivados do ômega 3 em verde e do ômega 6 em roxo. Quando eles entram no cérebro, a partir de difusão passiva, transporte ativo, ou endocitose, eles vão, dependendo da sua proporção, começar a ativar vias de produção, ou do ômega 3 ou do ômega 6. Quando a gente fala do ômega 3, eles vão participar de vias anti-inflamatórias. Mas quando a gente tem uma hiperativação das vias relacionadas ao ômega 6, nós começamos a desviar essas vias para vias inflamatórias conhecidas como COX, LOX e o próprio citocromo P450, onde a derivação dessas vias vão ser na formação de tromboxanos, leucotrienos e substâncias inflamatórias. E a gente sabe que a deficiência, por exemplo, do ômega 3 já foi relacionado a várias doenças, depressão, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia. Então, nós sabemos que a deficiência desse caminho relacionado ao ômega 3 vulnerabiliza, né, o ser humano a essas doenças relacionadas, e nós sabemos que a promoção ou o estímulo das vias relacionadas ao ômega 6 vai estar relacionada a diversas doenças muito comuns no nosso consultório. Então, aqui a gente começa a fazer uma relação importantíssima entre o papel da alimentação em relação à nossa saúde cerebral e, mais ainda, ao papel da alimentação e principalmente da gordura, né, relacionada ao ômega 6, sendo uma porta de entrada ou um acionamento de vias inflamatórias, que nós já sabíamos antes, que obviamente estão relacionadas a múltiplas doenças. A gente está falando de artrite reumatoide, lúpus, asma, doença alérgica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, psoríase, enfim, obesidade, eventos cardiovasculares, onde essas rotas de tromboxanos, leucotrienos, e substâncias inflamatórias estão presentes, né, nessas doenças. E se a gente for mais fundo ainda,
isso está se relacionado a um processo inflamatório, né? Quando a gente ativa vias inflamatórias de forma constante, e isso pode ser através da nossa alimentação, é uma delas, né? Principalmente se a gente tem uma alimentação rica em óleos vegetais, em produtos extremamente processados e industrializados, como que a gente come na frente do computador, estressados, tudo isso interfere nessas vias de produção e estão relacionadas às múltiplas doenças que nós encontramos no nosso consultório. Então, a gente começa a fazer aqui a primeira relação, que é a relação entre alimento e sinapse, alimento e ativação de vias inflamatórias, alimento e endocannabinoides derivados do ômega 6. Na verdade, gente, quando a gente fala endocannabinoides derivados do ômega 6, nós estamos falando de endocannabinoides relacionados ao ácido araquidônico, né, que é a nossa matéria-prima, inclusive da formação dos eicosanoides, enfim, dessas substâncias inflamatórias, mas quais são eles? É a anandamida e o 2-araquidonilglicerol, que a gente viu que são os endocannabinoides principais, que nós temos relacionados ao sistema endocannabinoide. Só que quando hiperestimulados, por isso que o equilíbrio ele é chave dentro dessa história toda, quando hiperestimulados, eles começam a desencadear processos relacionados a doenças e estão relacionados a todas as doenças do nosso dia a dia, basicamente. Então, olha o papel que tem a alimentação na gênese e no controle da saúde da doença, tá? E aí, outro ponto central em relação ao desequilíbrio desse sistema é o estresse, né? O estresse, principalmente o estresse crônico, porque o estresse agudo, ele é uma forma super fisiológica da gente lidar com o estresse, né? Nós temos, na verdade, um sistema muito responsível ao estresse agudo, né? Estamos aqui, sobrevivemos a todos esses milhares de anos porque temos esse sistema do medo desenvolvido, né? Do estresse agudo. O problema é que hoje nós vivemos sobre o estresse crônico. E nenhum animal do planeta veio com uma capacidade, a não ser o ser humano, né, de adaptação ao estresse crônico, como, né, o ser humano acho que é o principal. Se a gente perceber os outros animais, eles acabam morrendo por estresse, e a gente morre por estresse, mas a gente morre por estresse depois de 50 anos vivendo sob estresse. E aí o que acontece? Na verdade, é que o estresse, ele é quando a gente fala de inflamação crônica, nós podemos também entender o estresse crônico como um processo inflamatório crônico. Por quê? Porque o estresse crônico vai impactar diretamente na produção de cortisol. Mas o que a gente nunca aprendeu antes é que a resposta de estresse do organismo, ela é dependente do sistema endocannabinoide. Então, num estado fisiológico agudo, nós temos aqui, por exemplo, né, o estresse, aumentando aí a liberação de hormônios relacionados ao nosso centro principal, que é o hipotálamo. Então, o CRH vai ativar principalmente a enzima que degrada a anandamida. E isso, o que acontece, né? Dentro da resposta hipotálamo, pituitária e adrenal, o que acontece nessa resposta? Eu tenho né, o acionamento aí desse eixo e o meu resultado final é a produção de cortisol. Eu estou falando no estresse agudo. Quando eu produzo cortisol, é o hormônio que vai gerar, né, e a adrenalina, o sistema de fuga e medo. Para que esse circuito ele seja completo e aconteça a cessação da resposta de estresse, eu preciso que a minha anandamida ela caia através de uma maior degradação, que faz parte do início da resposta do estresse, e, consequentemente, para que exista o término da resposta, a liberação do 2-AG, do 2-araquidonilglicerol. Então, o sistema endocannabinoide, ele participa tanto do início quanto do final da resposta de estresse agudo. O que acontece é que quando nós temos estresse crônico, todos os dias, várias horas, durante anos, nós começamos a alterar a nossa resposta de estresse fisiológica, porque nós não fomos feitos para viver sob estresse agudo, e ao alterar a nossa resposta fisiológica, nós começamos a alterar o sistema endocannabinoide, e ao alterar o sistema endocannabinoide, a nossa sinalização do sistema, ela começa a decrescer. E ao alterar a sinalização, nós alteramos quem? Exatamente o sistema que é um sistema do quê? De comunicação. E se eu tenho menos comunicação justo no sistema, que depende da comunicação para conversar e para melhorar minha resposta inflamatória, de estresse, imunológica, minha memória, eu começo a desestabilizar
vários outros sistemas ou vários outros, vamos lá, sintomas começam a aparecer na minha vida por conta da resposta de estresse. Todo mundo sabe disso, não estou contando nenhuma novidade. O estresse impacta no sono, na memória, na vitalidade, na energia, na nossa capacidade de realizar coisas, na nossa imunidade, a gente sabe disso. Mas como que isso acontece? De que forma realmente o sistema que é feito para regular tudo isso altera sob certas circunstâncias? E quando a gente começa a ver que nós temos realmente, né, um sistema que ele é dependente de algumas coisas, inclusive do nosso estilo de vida, para que ele funcione melhor, eu vou começar a ter uma noção ou uma ideia que o meu estilo de vida, ele pode ser um promotor de saúde ou de doença. O que eu como, o que eu falo, o que eu penso, se eu me exercito, se eu não faço nada, as coisas que eu sinto, penso e faço todos os dias, tudo isso influencia o meu estado imunológico, e, consequentemente, o meu sistema endocannabinoide. Por quê? Porque tudo anda junto, não existe separação, né? Se nós temos receptores para o sistema endocannabinoide em praticamente todas as células do nosso corpo, é porque ele precisa se comunicar. E se eu altero a minha comunicação, eu vou ter uma consequência sobre isso. A comunicação ela é tão interessante, gente, que antes do bebê nascer, né, a gente sabe que o sistema endocannabinoide ele começa a ser formado na 5ª semana de gestação. E a mãe, né, através desse metabolic programming, que é como a ciência chama, né, o programa metabólico que a mãe acaba passando para o bebê, para o feto, ele é modulado pelo estilo de vida da mãe, né, da mãe e do pai, na verdade, dos dois. E condições inadequadas, e que todo mundo também sabe disso, né, a nutrição materna, a exposição a substâncias tóxicas, inclusive a cannabis, aqui ó, eu coloquei não só o cigarro e a cerveja, mas a cannabis na gestação, o que ela come impacta diretamente o sistema endocannabinoide do feto. Se ela entrar em contato com a cannabis durante essa gestação e esse feto não tem sistema endocannabinoide maduro, ela vai comprometer o sistema endocannabinoide da criança. Então, eu já vi médicos, inclusive, dizendo que não tem problema utilizar a cannabis no período perinatal e durante a amamentação, e tem sim, durante a gestação, durante a amamentação, durante a infância e a adolescência, é um período muito, muito, vamos dizer, complexo para o nosso sistema nervoso central, onde nós não temos o nosso sistema endocannabinoide desenvolvido e maduro, e a exposição precoce a essa substância pode alterar, sim, o sistema endocannabinoide desses indivíduos na fase adulta. Tá? E aí a gente não vai, às vezes, relacionar que esse paciente tem um comportamento compulsivo, ansiedade, depressão, com o uso da cannabis numa idade precoce, porque hoje está se banalizando, inclusive, o uso dessas substâncias. Então, a gente não deve usar nem canabidiol em gestante, porque sim, altera o sistema endocannabinoide do bebê, tá? E essa programação metabólica regula a epigenética e a expressão gênica do bebê para o resto da vida. E isso está relacionado ao sistema endocannabinoide. Então, o que ela come pode deixar esse bebê mais apto a fazer obesidade, a ter um comportamento compulsivo. E aqui esse artigo, né, e vários artigos, na verdade, desculpa, estou sem a referência, depois eu passo para o Plínio se alguém tiver interesse em saber, mas é muito fácil de achar isso, inclusive nos trabalhos científicos, relacionado a essa programação metabólica, onde eles identificaram que uma mãe que tem uma alimentação rica, né, principalmente eles falam em comida de cafeteria, ou seja, hambúrguer, donuts, coxinha, enfim, muito doce, ele acaba ativando o sistema endocannabinoide do feto e vulnerabilizando esse bebê na fase adulta a também ter um comportamento compulsivo em relação ao alimento. Então, olha como isso, né, é uma fase tão simbólica da vida, da gestação da mãe, e tão simbólica para o feto, pode afetar a vida inteira desse paciente, principalmente na fase adulta. E o sistema endocannabinoide está envolvido nessa programação e nessa expressão genética. Aqui eu trouxe um exemplo de uma doença, que é a obesidade, e a obesidade é uma doença onde o sistema endocannabinoide está alterado, e essa alteração do sistema endocannabinoide, ela é talvez o que faz com que
é como se estivesse correndo atrás do rabo, assim, é um ciclo vicioso, vamos dizer, da doença. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema endocannabinoide está relacionado ao comportamento alimentar e ao metabolismo, e que várias alterações desse sistema acontecem durante a obesidade. Então, por exemplo, uma das alterações clássicas do que acontece na obesidade é que o odor do alimento, o sabor do alimento para o paciente obeso é diferente do paciente magro. Por quê? Porque nós sabemos, e eu acabei de explicar para vocês, que uma alimentação rica em ômega 6, que é normalmente o que o obeso come, né? O obeso não come alimentos ricos em ômega 3, senão ele não seria obeso. Ele vai comer muitos alimentos ricos em ômega 6, que é o que mais a gente tem disponível hoje em dia, principalmente. Eu contei para vocês que esse tipo de alimento, está aqui na tela mais um trabalho falando sobre isso, estimula a produção de derivados do ácido araquidônico, que no caso vão ser o 2-AG e a anandamida. Esse hiperestímulo dos receptores CB1, CB2, devido a um aumento da produção desses endocannabinoides, vão fazer com que esse paciente tenha mais apetite, mais fome, busque mais alimento, o sabor seja diferenciado, aumente o consumo de glicose, aumente a síntese de triglicerídeos, diminua a quantidade de glicose no músculo, esse paciente vai começar a engordar. E o contrário é verdadeiro. Quando eu tenho um tônus do ômega 3, ou eu como alimentos ricos em ômega 3, eu tenho uma otimização desse estímulo dos receptores, e o contrário é verdadeiro. Eu vou ter um apetite moderado, vou ter processos inflamatórios relacionados à redução da obesidade, atenuação da síntese de triglicerídeos, enfim, vou ter um estado mais harmônico. Então, a obesidade, ela é um exemplo clássico de como a alteração do sistema endocannabinoide ajuda na perpetuação dos sintomas e da doença, tá? Então, assim, eu quis trazer esse exemplo porque muitas doenças cursam com a alteração do sistema, mas a obesidade é um clássico e a gente vê isso todo o tempo. E se a gente sabe que esse paciente, né, obviamente porque está comendo muito, mas tem uma relação do sistema, eu posso modular esse sistema de outras formas, que não sejam só o alimento, mas o alimento aqui tem uma, né, tem uma implicância, uma importância muito grande. Então, como é que a gente pode melhorar o funcionamento desse sistema? A gente sabe que existem endocannabinoides em outras plantas, não só dentro da planta da cannabis. Então, eu trouxe para vocês a PEA e a OEA lá desde o início. A PEA como aí com propriedades importantíssimas relacionadas à neuroproteção. Ela é uma substância bastante anti-inflamatória e analgésica, e ela se relaciona ao sistema endocannabinoide de várias formas, inclusive atuando em outros sistemas que eu não vou chamar atenção aqui, porque vai trazer uma complexidade a mais que não vale a pena para hoje. A importância principal do conhecimento dessa aula é vocês saberem que existem outras substâncias que competem com a metabolização da anandamida, e que nós já identificamos que muitas doenças também cursam com alteração dos níveis dessas substâncias. A gente está vendo na tela que existem doenças que aumentam e doenças que diminuem, e a PEA, ela podendo ser aí um adjuvante, por exemplo, no tratamento de doenças crônicas, principalmente inflamatórias, mas que cursam com dor crônica. E, de repente, por exemplo, lembrando das crianças, onde nós temos aí, talvez, doenças que não justifiquem o uso da cannabis, porque a gente tem que fazer uma relação de risco-benefício quando a gente está falando da criança. Todo mundo já ouviu falar das síndromes raras, das epilepsias refratárias, onde o risco da doença justifica o uso da cannabis nessa idade precoce, mas a gente não vai tratar uma ansiedade de criança com cannabis, a gente não vai tratar, né, a hiperatividade da criança com cannabis, porque a gente realmente tem outros recursos hoje para fazer isso. Mas, por exemplo, a gente tem a PEA, que ela é um composto natural, ela não interage de forma negativa, ela não interage com o receptor CB1, CB2, mas ela pode aumentar o conteúdo de anandamida e melhorar aí alguns comportamentos, por exemplo, em crianças com autismo e dor crônica. Tá? Então, aí pode ser uma estratégia interessante para essa população. E a OEA, que é um outro componente que também a gente pode prescrever em farmácia de manipulação, sendo estudado muito para controle da ingestão alimentar, mas nós também sabemos
que ela pode aí ter uma outra atividade interessantíssima que, por suas afinidades também com outros sistemas, como o pipargama, que é um sistema que está implicamente ligado ao sistema endocannabinoide, mas ele tem uma ação relacionada a síndrome metabólica, obesidade, enfim, a OEA sendo uma molécula interessante para atuar junto com o tratamento de obesidade e melhorando também o sono, que é outra situação aí que os pesquisadores estão descobrindo que ela pode ser utilizada. Essas duas moléculas, facilmente a gente encontra em farmácia de manipulação e elas não têm nenhum efeito negativo e praticamente não têm efeito colateral, tá, pessoal? Então, elas podem ser usadas aí de uma forma bastante segura. Bom, todo mundo já ouviu falar do chocolate, né? Não é o chocolate que a gente compra na cafeteria, é o cacau. O cacau tem substâncias que promovem a felicidade, né? O que que é isso? Isso está relacionado ao sistema endocannabinoide, porque ela também produz, olha lá o que que ela tem, o cacau. OEA, PEA, LEA, que fazem o quê? Competem com a enzima de degradação da anandamida, sobra mais anandamida. Anandamida é o nosso neurotransmissor da felicidade, do sistema endocannabinoide, do controle da dor, do gerenciamento do estresse, da proteção contra processos oncológicos. A anandamida realmente ela tem uma função incrível no nosso organismo e ao aumentar a anandamida eu tenho efeitos interessantíssimos relacionados também ao humor. Todo mundo já ouviu falar do beta-caroteno, se não ouviu ainda falar, o beta-caroteno, muito também famoso porque é encontrado na copaíba, deve ser aí o próximo canabinoide a ser nomeado o próximo canabinoide, porque ele sim interage diretamente com o receptor CB2. Então, é uma das poucas moléculas hoje encontradas em comidas, ou né, na pimenta, no cravo, na copaíba, enfim, tem outras substâncias, inclusive, com beta-caroteno, e ele interage com o receptor CB2, que é o receptor relacionado ao sistema imune, que confere atividade anti-inflamatória da copaíba, né? Uma delas é via o beta-caroteno. E aí nós temos tratamentos não farmacológicos, né? Que é um dos motivos também principais de modulação do sistema endocannabinoide. Todo mundo já ouviu falar da atividade física e a sua relação benéfica com a saúde de forma geral. Mas quando a gente fala que ela afeta o sistema de recompensa, melhora o desempenho cognitivo, modula o metabolismo, a fome, a satisfação, o sistema imune, influencia na dor e altera o humor, todas essas questões estão relacionadas a atividades do sistema endocannabinoide. Então, a atividade física, ela é um evento estressor para o organismo, mas o tipo de estresse interfere na resposta. Então, o que os pesquisadores já identificaram? Quando nós fazemos atividade física e nós estressamos o corpo através da atividade física, esse tipo de estresse é benéfico. Quando nós temos um trabalho que nós não gostamos, estamos expostos a toxinas, ficamos no computador até meia-noite trabalhando, enfim, vivemos vidas disfuncionais, esse estresse é negativo e a forma como o nosso corpo se defende também é diferente. Então, aqui a gente tem, olha que interessante, 8 dias de exercício é capaz de aumentar os níveis de anandamida e aumentar a densidade dos receptores CB1 no hipocampo, por exemplo. Então, gente, vamos fazer uma analogia comigo. Quando a gente está sobre estresse crônico, né, eu acho que todo mundo, de uma certa forma, vive sobre algum tipo de estresse crônico, nós impactamos a capacidade do sistema endocannabinoide de se comunicar. Lembra que, se a gente for fazer bem resumido, o sistema endocannabinoide é um sistema de comunicação dependente da gordura e que quando estamos com uma doença crônica, sob estresse crônico, a gente começa a perder a capacidade de sinalização do sistema. O que a atividade física faz? Ela é uma forma, e talvez uma das formas mais eficientes que nós temos, de melhorar essa sinalização, de voltar essa sinalização mais próxima ao normal. Então, a atividade física passa a ser, agora, com esse olhar, tratamento. E não só, todo mundo sabe que temos que fazer atividade física, um quer emagrecer, o outro quer ficar melhor ali. Não, não. A atividade física passa a ser tratamento para doença crônica, degenerativa, inflamatória, para todo tipo de dor crônica, sono, insônia, depressão, ansiedade. A atividade física aumenta a sinalização do sistema e ao aumentar a sinalização do sistema, eu estou mais protegido contra as doenças.
Então, agora a gente também começa a entender o papel da atividade física como promotor de saúde via sistema endocannabinoide, aumentando a sinalização desse sistema, e quando eu aumento a sinalização, o sistema está mais protegido, porque ele está conversando, ele faz o que ele tem que fazer, ele não está mais em hipoatividade. Quando nós temos menos anandamida, menos endocannabinoides, menos densidade de receptores, nós não estamos fazendo a transmissão correta, o paciente muitas vezes vai estar depressivo, ansioso, ou vai ter reflexos dessa falta de comunicação nesses sintomas. Então, nós sabemos, por exemplo, que na ansiedade e na depressão existe uma redução na comunicação do sistema endocannabinoide. E eu posso tratar essa redução da comunicação também com atividade física. Então, isso aí é uma porta de entrada para a gente começar a olhar a prescrição da atividade física como realmente uma forma de modulação e de melhora de sinalização, e não só para atingir benefícios físicos, estéticos, ou enfim, né, enfim, ou outros benefícios que não estejam relacionados realmente ao que a gente quer daquele paciente. E aí o gerenciamento do estresse, né, pessoal? Eu acabei de falar para vocês que o estresse crônico altera de forma crônica, né, a sinalização do sistema endocannabinoide, e ao alterar a sinalização, eu diminuo a potência desse sistema, eu diminuo a atuação desse sistema, que é um sistema de proteção para o nosso organismo, e aí nós temos vários trabalhos que já demonstraram que a meditação e que o gerenciamento do estresse também acaba por alterar caminhos, né, relacionados ao sistema endocannabinoide e pode induzir a formação não só de endocannabinoides, como de fatores protetores do cérebro. E aí eu vou chamar a atenção para um ponto que a gente conversou rapidinho no início da aula, que foi o efeito placebo. O efeito placebo, eu gosto muito de chamar atenção para isso, e a gente pode um dia ter uma aula só sobre ele, porque vale muito a pena falar sobre o efeito placebo. Todos os medicamentos que nós conhecemos para serem autorizados pelas agências regulatórias, eles precisam participar de ensaios clínicos duplos cegos controlados por placebo. Todos eles. Por que eles precisam ser por que é dessa forma, né, que a gente faz? Por uma série de razões, para a gente ter um controle melhor, e até ter uma discussão ética relacionada ao grupo que não recebe, né, o medicamento, enfim, mas não é nisso que eu queria entrar. Eu queria entrar aqui 30% a 40% do grupo que recebe o placebo responde ao placebo. Gente, 30% a 40% é bastante gente, é uma porcentagem enorme. E a depender do estudo, isso pode ser inclusive maior, pode chegar a 50%. Então, a gente está falando aqui de um grupo de pacientes que toma uma substância ativa, uma quimioterapia, o remédio, e de um grupo de pacientes que toma uma solução salina, uma cápsula de açúcar, e que vai ter uma taxa de resposta quase semelhante ao grupo que utilizou o medicamento ativo. Isso significa que nós temos, né, uma potência interna. O que é o efeito placebo? O paciente, ele pensa que está tomando o medicamento, portanto, sente-se curado. Então, ele pensa e sente a mesma coisa. Isso cria um estado, né, que na ciência chama-se de coherence, ou coerência. E esse é um estado que pode ativar não só desencadear uma alteração nos sintomas daquela doença, como pode, inclusive, melhorar condições relacionadas a doenças crônicas que já estão em andamento. Então, nós temos uma associação do efeito placebo com o sistema endocannabinoide na redução, por exemplo, da dor. Então, na produção de endorfinas, as endorfinas são substâncias que estão relacionadas ao sistema opioide endógeno e ao sistema endocannabinoide. A associação desses dois, da relação desses dois sistemas, cria-se as endorfinas, e as endorfinas são analgésicas. Então, nós já temos algumas pistas de que o sistema endocannabinoide pode estar envolvido no efeito placebo, que é pensar e sentir a mesma coisa. Isso também nos toca num lugar muito profundo, como médicos, ou como profissionais da saúde que trabalham com pacientes, que podem começar a
conversar com seus pacientes sobre o que eles acreditam e sentem, porque isso implica justamente tanto na saúde quanto na doença. Se eu acredito, que a gente estava conversando no início, nem todo mundo estava presente quando a gente começou a aula, mas o acreditar que é saudável, acreditar no futuro, ter realmente essa atitude positiva, ela tem uma implicância enorme no que a gente sente todos os dias, e o que a gente sente e pensa todos os dias tem uma relação gigantesca com a nossa saúde. Então, e isso tem a ver com o sistema endocannabinoide também. Então, eu queria deixar essa mensagem, porque eu acho muito poderoso esse conhecimento. Quando a gente entende que uma taxa de pacientes que tomam uma cápsula, né, uma cápsula de açúcar, uma solução salina, quase chega a taxa de resposta ao medicamento ativo, a gente pode entender que nós temos uma tecnologia gigantesca dentro de nós mesmos, inexplorada muitas vezes dentro do consultório, e porque também a gente não aprendeu isso na faculdade de medicina, a gente tem que aprender isso fora da faculdade, né? A gente aprende sobre o efeito placebo, mas não entende o poder que é isso no dia a dia do paciente. E isso pode ter uma relação muito grande com a melhora clínica, a adesão ao tratamento, enfim, a diversos aspectos benéficos, principalmente em pacientes que têm doenças crônicas e doenças de difícil manejo, muitas vezes doenças que deixam o paciente triste, desmotivado, depressivo. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente faz com que esse paciente mude essa questão de pensar e sentir? Uma das técnicas pode ser a meditação. E aí, a gente sabe que, né, eu não vou entrar na suplementação com os canabinoides, porque isso seria uma outra aula, né? Então, quais os benefícios terapêuticos da cannabis em múltiplas doenças, mas está bastante documentado isso, e eu estou à disposição, se vocês quiserem falar sobre esse assunto mais à frente, mas eu queria chamar a atenção para o uso crônico, porque também pode ser uma forma de disfunção do sistema endocannabinoide. Então, o uso crônico, principalmente do agonista do receptor CB1 principal, que é o THC, né? Então, uma coisa é fazer uso medicinal da cannabis. O uso medicinal da cannabis, normalmente, ele não precisa de dosagens altas, ele é um paciente que vai usar o canabidiol em associação, a forma de uso também vai ser diferente. Então, a gente sabe que a forma inalatória e a abusiva do uso crônico do THC, principalmente relacionado ao universo adulto, universo recreativo, pode impactar de maneira muito negativa o sistema endocannabinoide, porque para se proteger desse excesso de THC, o sistema endocannabinoide vai internalizar os receptores CB1. E ao internalizar o receptor CB1, o que acontece? Vocês já sabem, vai diminuir a comunicação do sistema. Ao diminuir a comunicação do sistema, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ficar mais suscetível à ansiedade, depressão, ele vai querer ter menos interação social, ele talvez tenha menos fome, menos sono. Então, todos os efeitos benéficos da cannabis, que a gente vai usar, por exemplo, paciente oncológico, THC, aumentar a fome, melhorar a dor, melhorar o sono, melhorar o humor, acontece agora os efeitos negativos e opostos, e esses pacientes, esses usuários, precisam ficar usando o THC de forma constante para poderem ser normais, comer, dormir, interagir, etc. O que é isso? Isso é o excesso causando uma disfunção. É para sempre? Tudo indica que não, tá? O paciente, ao parar de utilizar a cannabis, diminuir o seu uso, o tempo de reciclagem do receptor é em torno de 24 horas, uma semana, 2 semanas, a gente sabe que existe um aspecto de acúmulo dos canabinoides, então isso não é do dia para a noite, principalmente se o paciente usa cannabis há muito tempo, mas em torno aí de 30 dias, 40 dias, isso tende a se resolver rapidamente, tá? Então não é uma situação, enfim, crônica, mas é crônica no sentido de uma lesão crônica, mas sim é uma preocupação quando a gente fala de sistema endocannabinoide sinalização. Eu terminei. Queria deixar aqui, quem tiver interesse em participar, nós temos uma formação médica nesse assunto, tá? Eu costumo deixar aqui um recado, tem acontecido uma banalização muito grande desse conhecimento por conta de um ativismo relacionado à planta, né? Mas nós somos médicos, nós somos profissionais da saúde, o nosso ativismo é em prol do paciente, apesar de que a planta, sim, tem vários aspectos benéficos, é uma planta segura, né? Só tem componentes seguros dentro da cannabis, mas aconteceu recentemente um óbito numa paciente que foi medicada por uma biomédica, né? Ninguém está aqui falando sobre
a profissão em si, mas sobre a banalização. O que eu queria chamar a atenção que recentemente uma senhora, né, uma mulher, veio a óbito porque fez uso do canabidiol para uma biomédica, acabou prescrevendo, e ela fazia uso de um tipo de anticoagulante, e ela veio a óbito porque realmente a associação desse anticoagulante com o canabidiol não deve ser feito sem monitorização muito de perto, e essa paciente veio a óbito. Então, assim, e a resposta da biomédica foi: não sou eu que tenho que mexer no anticoagulante. E essa paciente veio a óbito. Então, assim, é muito preocupante porque hoje nós só falamos das coisas benéficas. Então, todos os efeitos terapêuticos e as coisas boas, isso e aquilo relacionado à cannabis. Mas existem as situações em que ela não vai bem, existem os efeitos colaterais, existem diversos obstáculos, muitas vezes, em pacientes que fazem polifarmácia, que são idosos, que têm situações cardiovasculares instáveis. Então, nós temos que saber sobre isso para poder aplicar esse medicamento, essa ferramenta tão valiosa, mas de uma forma segura e responsável. Então, eu estou chamando aqui, assim, a não banalização desse assunto, porque realmente o sistema é muito complexo, como vocês viram, precisa saber fazer, né? E a melhor coisa que existe é quando toda a equipe que trata um paciente conhece sobre isso. Então, é isso. Acho que eu estou aberta para perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou disponível para o Plínio aqui sempre, viu, Plínio? É muito bom dar aula aqui para vocês. Obrigado, Paula. Super obrigado, aula maravilhosa. Antes de abrir para as perguntas, a gente vai ter um tempo mais ou menos curto, mas a gente vai abrir um pouco para as perguntas. Só queria dizer assim que a complexidade do assunto é muito grande, né? São milhões de informações aqui, especialmente para quem não está habituado dentro desse meio. Eu acho que uma boa atitude frente a tanta informação é saber que tem 3 ou 4 conceitos que às vezes chamaram a sua atenção, né? Que conectam com aquilo que é o seu conhecimento, né? Com aquilo que eventualmente pode te interessar também, né? Então, uma aula como essa, eu diria que é uma aula assim que abre algumas possibilidades para cada um de nós, né? Da gente avançar no conhecimento desse sistema, que é um sistema que não é conhecido, né? Eu diria que esse é um conhecimento relativamente novo. Você pode sentar com 50 médicos, talvez um tenha uma noção com uma certa clareza sobre isso. E eu estou falando de médicos, e isso vale para quem não é médico, isso ainda fica um pouco mais complicado, né? Uma vez que esse conhecimento nesse nível, geralmente é um conhecimento que vem mesmo pela medicina, né? Então, assim, para animar a todos aqui, que acabamos de ouvir uma aula com uma infinidade de informações importantes, vamos pensar naquilo que nos tocou e que é um começo da nossa conversa individual com esse saber, né? A Paula vai deixar, acho que no chat seria bom deixar o seu e-mail para as pessoas, se quiserem conversar mais, saber de próximas aulas, se consultarem, né? E é isso aí. Então, vamos abrir agora para vocês fazerem suas perguntas ou comentários. Fiquem à vontade. Se tiver muita gente, a gente começa a pedir para levantar a mãozinha. Senão é só Edson. Abra o seu microfone, por favor, e faça sua pergunta. Boa tarde. Parabéns, doutora Paula, pela excelente aula. E com a dúvida, por que não se estuda o sistema endocannabinoide em nossas faculdades, conforme sua afirmação? Qual a razão? Então, eu acho que existe, assim, um preconceito relacionado... Primeiro, vamos voltar no passado, né? Assim, talvez o desconhecimento sobre esse sistema de um aspecto geral, o que não justifica, porque a gente estuda ele antes de 1980, assim, então, assim, acho que vou tentar, né? Porque realmente, assim, é até vergonhoso a gente não estudar ele até hoje dentro das universidades de medicina, tamanha importância que ele tem. Mas uma talvez, das explicações realmente é porque
o único medicamento que acreditava-se que estimularia esse sistema seria a cannabis. A cannabis é considerada uma droga a nível federal, e o sistema chama endocannabinoide, que também pode relacionar com a cannabis. Então, por preconceito e por uma falta, talvez, de financiamento da indústria em relação a estudos científicos, né, a gente está vendo agora, assim, faz o que, em torno de 5 anos, um boom relacionado à publicação científica com estudos bem desenhados, porque o que a gente tinha antes eram estudos muito heterogêneos, então um paciente usava uma coisa, outra coisa, era muito difícil da gente entender realmente o que acontecia, e a gente sabe que tem uma diferença de resposta farmacogenética entre os indivíduos que utilizam a substância. Então tem pacientes que metabolizam mais rápido, outros mais devagar, outros vão ter mais vulnerabilidade para efeitos psicóticos, outros não. Existe uma variação sobre isso, inclusive, e eu acredito que tem a ver com preconceito e um desestímulo da indústria, uma coisa meio combinada, talvez. Eu acho que Tem uma pergunta aqui no chat, Amanda. Doutora Paula, a síndrome do intestino irritável, além da ligação psicológica, existe também a não conexão com a... Todas essas síndromes inflamatórias intestinais, né, que a gente poderia relacionar, elas cursam com um desequilíbrio do sistema endocannabinoide é, por conta do processo inflamatório crônico. Então, sim, a PEIA, por exemplo, é uma substância que está sendo muito estudada como melhora da barreira intestinal por reduzir o processo inflamatório no intestino. Mas tem uma conexão, sim. Doutora Paula, doutora Paula, Pois não. a senhora falou sobre a importância das gorduras, né? E eu, pessoalmente, tomo simvastatina para controle de colesterol. Isso tem algum impacto no sistema endocannabinoide? Com certeza tem. Tem alguns estudos já que falam sobre. Gustavo, certo? Gustavo, isso. Oi, Gustavo. Na verdade, assim, né? Hoje a nossa, se a gente, já que a gente está numa aula de integrativa, a gente pode falar também sobre essa forma de tratar o aumento do colesterol sem, vamos dizer, cuidar da causa principal, que é o açúcar, o gerenciamento do açúcar do paciente. Então, quando você tem um olhar só para o colesterol e não faz o gerenciamento do processo inflamatório, porque vamos lembrar que o colesterol ele é uma molécula que é matéria-prima para todos os nossos hormônios esteroidais. Então, o cortisol, por exemplo, que é o hormônio que nos defende do estresse, precisa de colesterol, né? Toda vez que eu tenho um processo inflamatório ou de estresse crônico, o colesterol tende a subir, porque ele vai precisar produzir mais, né, colesterol para que ele seja a matéria-prima das substâncias que nos protegem do estresse. Então, se for uma visão, por exemplo, né, se o senhor, não sei se o senhor é um paciente que já teve algum evento cardiovascular antes, tem uma placa instável e justifica-se o uso, e aí é outro raciocínio, mas se o raciocínio for apenas controle do colesterol no exame de sangue, existem outras formas para fazer isso que não seja medicamentosa. Se o senhor tem, obviamente, uma indicação para fazer uso desse medicamento, isso a gente não está, né, não é esse o tema, porque aí tem uma indicação realmente. Mas eu vejo que muitos pacientes, né, sem ter uma doença prévia cardiovascular, acabam sendo prescritos medicamentos para inibição do colesterol, sem tratar a causa raiz, que é o seu estilo de vida que está causando o aumento do colesterol. E claro que vai impactar no sistema endocannabinoide, uma vez que ele é dependente de colesterol. Então, você vai ter, e a gente já sabe disso. O estudo de Framingham mostrou para nós que os pacientes que tinham colesterol baixo, principalmente o LDL, têm menos expectativa de vida e mais vulnerabilidade para doença degenerativa. Então, a gente sabe que o colesterol tem uma implicância muito grande, tanto na cognição como na expectativa de vida. Então, sim, se a visão for essa, se a visão for apenas baixar o colesterol, porque ele veio aumentado no exame de sangue, tem formas hoje estratégicas, como atividade física, melhora da sua alimentação, gerenciamento do estresse, e você vai baixar o seu colesterol.
Essa é a ideia, na verdade, da gente entender isso. Ok, obrigado. Obrigada. Eloá? Oi, doutora Paula. Oi, professor Cutati. É o seguinte, o indivíduo, no caso eu, com histórico de ressecção de um tumor CHC, carcinoma hepatocelular, com mais dois eventos de radioablação, e hoje, até o momento, curada, isso é indicado ou contraindicado, esse processo do tratamento? Sabendo-se que eu consumi bastante cannabis até os 50 anos, hoje eu tenho 72. Então, esse endo que você fala, altera... Os endocannabinoides, né? Não, na verdade, assim, a gente não tem dado suficiente para fazer uma afirmação como essa, tá? Assim, se você parou há 20 anos de usar cannabis, provavelmente você não tem nenhum aspecto relacionado metabolicamente a uma disfunção do sistema por conta disso, tá? O que se estuda-se bastante é o impacto no cérebro sobre esse uso crônico e abusivo, vamos dizer, o uso recreativo adulto. O adulto é o termo correto de usar sobre esse uso. E o que acontece é que, em relação ao câncer, Eloá, a gente não, eu não teria dados suficientes para te dizer se você deveria ou não, se existiria um aspecto. A gente sabe que para alguns cânceres, por exemplo, pode acontecer a promoção, tem algumas dúvidas em relação a isso, então eu não iria para uma linha em que usar cannabis para isso, para você agora curada, ainda já, né, não em tratamento. Mas o que sim, com certeza melhora tudo na sua vida é você ter uma vida saudável, porque assim você vai ter uma produção de endocannabinoides equilibrada. O que acontece no nosso organismo, né, é que quando a gente desequilibra esse sistema para mais ou para menos, então mais eu dei o exemplo da obesidade, hiperativação, qual que é o menos? O menos é o estresse crônico. E o estresse crônico, ele pode ser de diversas formas, inclusive pensar e sentir de forma diferente. Então, às vezes eu não tenho nada na minha vida negativa, mas eu acordo todo dia, eu leio as notícias ruins do jornal, eu assisto só notícia negativa, a minha funcionária às vezes só fala coisa ruim, e eu vivo nessa, isso impacta na gente mais do que a gente imagina. E essas relações é que a gente não fazia antes, talvez dentro da medicina, né? Na medicina a gente acaba separando o componente emocional do físico. Só que eles são a mesma coisa. E se a gente tem um desequilíbrio entre o que pensamos, sentimos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós estamos em desequilíbrio. A ideia de você ter né, uma perpetuação da sua saúde é que você consiga fazer pelo menos a base da saúde, a alimentação, o gerenciamento do estresse, o sono, atividade física, isso tem que acontecer. Então, a partir do conhecimento, por exemplo, do que a gente falou aqui na aula, o médico ou o terapeuta, a psicóloga que está escutando isso, ela pode dar esse tipo de sugestão, porque isso é uma sugestão de saúde, a gente já está comprovado isso na ciência. Então, se a gente começa a estimular os nossos pacientes a terem vidas mais saudáveis e não resolver as coisas medicamentosamente, mas tomar a rédea da situação, né, interferir no teu processo de saúde e de doença, a longo prazo, a consequência vai ser muito melhor. Obrigada. Uma última pergunta, Maria Judite. Doutora Paula, eu sou psicóloga, atendo crianças com TDAH e eu gostaria de saber a influência da endocannabinoide na criança mesmo, né? O que isso implica, na verdade. Tem alguns estudos, a senhora falou um pouco, mas assim, que são crianças que a gente atende que não tinha tanta medicação, né? E aí a influência dessa questão nesses casos já desde pequeno, 3, 4 anos. Então, o que acontece, né? Para essas doenças normalmente refratárias a tratamentos convencionais, como é o autismo, já estão começando a fazer uma relação da deficiência do sistema endocannabinoide com a doença.
Então, são crianças que muitas vezes têm crises convulsivas de difícil controle, né? O próprio comportamento, são autoagressivas, têm uma dificuldade de interação, né, interação familiar, social. Então, são vários aspectos relacionados a componentes que o sistema endocannabinoide está envolvido. E aí, várias linhas de pesquisa hoje já demonstraram que a ativação do sistema endocannabinoide para essas crianças pode ser muito benéfica. Então, desde a ativação dos receptores CB1, porque provavelmente existe, né, uma diminuição, talvez, dessa densidade de receptores. Então, quando você melhora a comunicação, o paciente fica mais amoroso, mais responsivo, menos agressivo. Enfim, você começa a melhorar vários aspectos relacionados a isso, inclusive um controle melhor da epilepsia dessas crianças. Então, em doenças como essa, a gente justifica o uso, porque a doença, por si só, ela tem mais riscos do que o tratamento com a cannabis. Agora, nós estamos falando por exemplo, uma criança que tem ansiedade, e hoje em dia a gente sabe que a ansiedade é um componente hiperpresente na vida das crianças, o TDAH, tela o tempo todo, né? A gente está sobre múltiplas influências, as crianças, inclusive pela alimentação. Então, alimentações ricas em açúcar, por exemplo, são hiperestimulantes na criança, e, enfim, toda a dinâmica hoje que as crianças estão sendo expostas, elas estão mais ansiosas. E elas estão com mais déficit de atenção, coisas que não aconteciam no passado. Aí a primeira coisa que eu vou, né, eu nunca trato criança com ansiedade com cannabis, porque não justifica o risco é maior de usar cannabis do que o risco da doença. Por quê? Porque se a gente não melhora a vida dessa criança, social, alimentar, enfim, esses aspectos que são controlados pelos pais, você está tratando essa criança com medicamento que pode ter risco no futuro, porque ela não está com o cérebro desenvolvido para receber esse medicamento. Então, existem 2 momentos na vida da criança que são muito importantes: a poda neuronal na infância e na adolescência. E o que acontece? A gente não deve manipular esses 2 momentos da fase de maturação do sistema nervoso central, estimulando o sistema endocannabinoide que não está pronto para recebê-los, a não ser que nós temos uma doença que justifique. A epilepsia refratária é uma doença que justifica. 150 convulsões por dia é melhor, não tem problema, eu vou dar cannabis, porque é melhor essa criança não ter convulsão do que ficar convulsionando. Agora, tratamentos em que a gente deve, antes de tudo, de colocar um medicamento, mudar o estilo de vida da criança, principalmente, porque ali você vai resolver muitas coisas, quando, né, estou falando de ansiedade, às vezes o próprio TDAH. Hoje o TDAH, Venvance para criança virou, e é um doping, você está dopando uma criança, né, dando Venvance para ela. Então, assim, eu vejo que essa forma de tratamento medicamentoso hoje, sem com que a gente devolva um estado talvez mais próximo, né, do equilíbrio antes de entrar com medicação, ele ainda não é uma situação normal na medicina. Nós temos uma tendência hoje a tratar via medicamento tudo que acontece, né? Assim, até pela forma como é feito as coisas hoje em dia. Mas a cannabis para criança e adolescente só deve ser introduzida quando a doença oferecer mais risco do que o tratamento. Eu aplico ABA, né? E muitos médicos vêm oferecendo, os pais não querem. Aí eu vou aplicando o PEI, que é o modelo de análise de comportamento condicionante, e as crianças vão melhorando, e os pais falam, tá vendo por que eu não queria remédio? Acho que está bem dentro dessa... Mas é isso, né? A gente nunca, na verdade, se a gente olhar para as sociedades anteriores à nossa, nós não tínhamos essa relação do medicamento como principal estratégia, né? Se a gente voltar no tempo. E hoje, se você tem qualquer problema, a gente toma um remédio. E o que a gente está vendo hoje? Talvez a maior concentração de doenças crônicas existentes na sociedade humana. Então, assim, é um pouco da gente voltar um pouco para trás, né? E sabedorias, inclusive, antigas, a própria alimentação, do jeito como a gente, né, se relaciona. Não sei, eu vejo, assim, uma coisa talvez até que eu vou jogar aqui para depois vocês pensarem, mas a própria inteligência artificial que está chegando com uma força brutal, vai deixar com que... Como é que vai ser para nossas crianças tudo isso, né? A gente pensa menos, desenvolve menos, escreve menos, tudo é muito rápido, todas as relações são muito rápidas. Qual é o impacto disso tudo para nós? Então, a gente talvez ter esse olhar um pouco
mais tradicional, ou mais equilibrado, ou, né, de fazer coisas sociais. É tão importante isso para o ser humano. Eu acho que a gente está num momento bastante crítico aí da saúde. Gente, eu vou pedir para a Paula colocar, por gentileza, seu e-mail no chat, porque eu acho que tem pessoas que, se você não se importar, gostariam de fazer contato com você. Eu queria dar só uma palavrinha para encerrar, além de te agradecer muitíssimo pela aula super brilhante para a gente, né? Mas eu queria dar fazer uma pequena reflexão. A gente está aqui falando de saúde e natureza. É isso que basicamente eu acho que é a essência dessa nossa conversa. Nós não estamos falando necessariamente de doença, né? A gente passa pela situação para falar de doença, para ter, às vezes, uma noção melhor de como nós funcionamos. Aqui está trazendo um olhar para a gente de como a natureza humana funciona, não só a humana, né? O sistema endocannabidiol, né? Ele não é um... ele é parte da nossa constituição, parte da nossa fisiologia, né? E é uma parte que está fora do nosso conhecimento. Então, eu sinto que esse encontro de hoje nos estimula a entender um pouquinho mais como nós, como seres humanos, funcionamos, né? E à medida que a gente tem essa noção da nossa natureza, né, das leis que regem a nossa natureza, a própria biologia, né, a própria fisiologia, a gente consegue criar um estilo de vida, como você mencionou várias vezes, né, com mais sabedoria também, né? Então, aqui ninguém assistindo essa aula precisa se tornar um expert, né, em cannabis ou nesse sistema ou em nada. Mas eu acho que esse aqui é um estímulo para a gente entender melhor quem nós somos como seres humanos, né? Se o nosso corpo já tem todos esses mistérios, vamos falar de espiritualidade, a gente vê que esses mistérios vão longe, a gente sempre tem que estar expandindo o nosso conhecimento, né? Então, tenho certeza que para todos nós aqui foi um grande estímulo. Paula, obrigado. Lá para frente a gente podia trazer você e o Vinícius juntos para falarem disso, falar um pouco mais também do nosso núcleo de cannabis medicinal no Sírio-Libanês, né? Isso é só só um aperitivo. Então, para todos vocês, muito obrigado. A Paula não consegue responder tudo, não dá tempo de fazer tudo isso, tá? A gente está gravando essa aula, ela vai ser compartilhada para vocês poderem compartilhar com pessoas que possam eventualmente se interessar, tá bom? Então, beijo, obrigado. Podem abrir seus microfones se quiserem. Paula, obrigado, viu, querida? Muito obrigada, eu que agradeço. A gente se vê nos corredores. Muito Obrigada, doutora Muito Paula. obrigado. Maravilhoso. Obrigada, Obrigada, doutor Plínio. Obrigada.